Vamos lá, pessoal, continuar a falar sobre spin e agora a gente vai descobrir como o spin foi descoberto, né, como um efeito quântico, diferente da mecânica clássica. Mas tudo começa do eletromagnetismo clássico, tá? Qualquer partícula carregada, partícula que tem uma carga elétrica, que está girando ou spinning, né, que tem um momento angular de rotação ao redor de um eixo que passa pelo seu centro de massa, constitui um dipolo magnético, tá? Um dipolo magnético tem um momento de dipolo magnético que é proporcional ao seu momento angular de rotação ou de spin. A constante de proporcionalidade é o chamado fator giromagnético, este gama aqui. Então, o momento de dipolo magnético é proporcional ao momento angular de rotação ou de spin, tá? Bom, se este seu, então aqui está a partícula, ela tem uma certa carga elétrica, positiva ou negativa, ela está girando, então tem um momento angular de rotação. Na presença de um campo magnético, ela sofre um torque. Este torque é o produto vetorial, momento de dipolo magnético com o campo magnético B. Este torque faz com que a partícula, né, a direção de rotação da partícula, o vetor dipolo ou vetor momento angular, se oriente com o campo. É o mesmo princípio de uma agulha de bússola, por exemplo, tá? Uma coisa parecida a essa. Então, se você tem uma partícula girando, isso é um dipolo magnético, aplica um campo magnético, a partícula vai tender a se orientar, né? Orientar o seu vetor, momento angular ou momento de dipolo, na direção do campo aplicado. Relacionado a isso, existe uma energia associada a este torque. A energia, que eu estou indicando por H, que é a hamiltoniana, né? Ela é dada por menos μ escalar B, menos momento de dipolo magnético, escalar B. Tá? Ou seja, né, H igual a menos μ, sendo que o μ é o gama S, escalar B. Ou seja, né, fazendo a conta aqui, S escalar B é a mesma coisa que B escalar S. A hamiltoniana, a energia, é menos gama B escalar S. E aí eu vou quantizar esse negócio, né, para trazer para a mecânica quântica. Né? HS. Não preciso quantizar o B, porque o B é um campo externo, não é uma propriedade da sua partícula que seja quantizável, né? Como a massa, como alguma coisa externa aplicada. Tudo bem? Então tá aqui. Bom, gente, então tá aqui a energia da partícula, menos μB, né? Que é igual a menos gama B escalar S, né? Como a gente descobriu no último slide. Agora, esta energia, né, é uma energia potencial, né? Porque eu estou desprezando, eu não falei, mas está escrito aqui, ó, estou desprezando a energia cinética da partícula de translação. Só tem rotação ali. Eu posso encarar isso como uma espécie de energia potencial e calcular o gradiente da energia vai me dar a força que essa partícula ou esse dipolo sente, tá? Menos o gradiente da energia, certo? Portanto, né, a força é menos gama, então é gama gradiente de B escalar S. Então a minha partícula lá, essa carga elétrica com momento angular de rotação ou de spin, né, sente na presença de um campo magnético uma força, tá? Dada por esta expressão aqui. Então, vamos pegar vamos aplicar aí um campo. Vou aplicar este campo aqui, ó, tá? É um campo não uniforme, tá? Ele tem uma dependência com x na direção x e uma dependência com z na direção z. B0 e alfa são constantes. B0 é um valor alto, tá? É um forte campo uniforme. E alfa descreve um desvio pequeno da homogeneidade, de forma que este campo não seja constante no tempo. Ele varia no tempo, não seja constante no espaço, né? Ele varia de posição para posição, depende das coordenadas x e z. Reparem que este campo ele obedece a esta equação de Maxwell aqui, a lei de Gauss do magnetismo, que diz que o divergente do campo é zero, tá? Só lembrando, pessoal, que divergente em coordenadas cartesianas, divergente de qualquer vetor, tá? É calculado como a soma das derivadas parciais de cada coordenada em relação à variável, tá? Então, é isso aqui, ó. Você pega a componente x, deriva em relação a x. Pega a componente y, deriva em relação a y. Pega a componente z, deriva em relação a z. Soma todo mundo. É o divergente deste vetor B, tá? Aqui você vê, né, ó, qual é o del bx, del x. Del bx é menos alfa x. Então, derivada em relação disso em relação a x, né?
é menos alfa. BY não tem, é zero aqui, não tem componente Y. BZ é B0 mais alfa Z. A derivada, isso aqui é derivada em relação a Y, né? Derivada em relação a Z, disto daqui, é alfa. Então, alfa mais zero, menos alfa mais zero, mais alfa dá zero. A equação de Maxwell está satisfeita. Então, este é um campo magnético que pode ser construído na prática. Você pode fazer lá um sistema de ímãs, né, magnetos ali, construir na prática um campo com esta cara. Em princípio, é possível. E foi o que o pessoal fez lá no começo do século passado, que eu vou falar já já, para provar a existência de spin quântico, tá? Bom, vamos calcular então, né, B escalar S, para depois calcular o gradiente e a força multiplicando por gama. Bom, vamos fazer o seguinte, esse aqui é o B. Qual é o S? O S é o momento angular da minha partícula, né? Vai ser um SX na direção I, mais um SY na direção J, mais um SZ na direção K. Portanto, B escalar S é o quê? É só você multiplicar aqui componente por componente e somar todo mundo, né? Vai ficar menos alfa x SX mais SY vezes zero, porque não tem componente Y no B, mais SZ B0 mais alfa Z. É isso. Isso aqui é o B escalar S. Agora eu tenho que calcular o gradiente disso. Né? Lembra que o gradiente de uma função, gradiente de uma função qualquer, que depende de x, y e z, é o gradiente, a derivada de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a x na direção i, mais a derivada de f em relação a y na direção j, mais a derivada de f em relação a z na direção k. É só fazer as três derivadas, uma em cada direção. Bom, então aqui, qual a derivada disso daqui em relação a x? Bom, Sx e Sz são as componentes do spin da partícula. Eu suponho que essa partícula tem um spin constante. Tudo bem? Então, o Sx, Sy, Sz são fixos, são constantes. Assim como alfa e B0. Então, derivar isso daqui em relação a x vai me dar menos alfa Sx. Né? Isso aqui vai então ser o componente do gradiente na direção i. Na direção y não tem nada. E na direção z eu tenho o alfa Sz. Então aqui na direção k. Este daqui é o gradiente que está aqui. Ó. Tá? Você pode colocar até mais bonitinho assim, colocando o gama alfa em evidência. Né? Lembra que a força é o gama vezes isso. Então a força é gama, né? Menos gama alfa Sx na direção i, mais gama alfa Sz na direção k. Como está aqui. Né? Essa aqui é a força. Em particular, na direção Z, tá? Na direção Z eu tenho uma componente Fz da força, que é gama alfa Sz. Então a força depende da componente Z do spin, do momento angular de spin, né? E isso levou lá em 1922 esses dois sujeitos aqui, ó, o Otto e o Walter, né? O Stern e o Gerlach, a proporem e realizarem um experimento. Tá? Eles fizeram o seguinte, ó. Eles perceberam então que se eu tenho esta componente aqui da força, que depende da componente Sz, do momento angular das partículas, partículas com spin positivo, Sz positivo pelo menos, serão desviadas para cima. A força positiva, se você tem uma partícula ali e a força empurra a partícula para cima, ela vai subir. Se o Sz é negativo, você vai ter um desvio para baixo. Então eles fizeram esse experimento. Ó. Colocaram aqui um acelerador de partículas, já eu falo qual partícula eles usaram, né? Eles usaram. E jogaram várias partículas aqui, que passavam por um ímã, que gerava essa força. Tá? E aqui, quando as partículas passam por esta região de campo magnético, elas vão sofrer desvios, dependendo do componente Sz. Então passa uma partícula ali, ó. Ela tem um Sz, ó, tem um S, sei lá, assim, ó. O Otto e o Walter pensavam classicamente, tá? Então eles supuseram que você tinha o spin aqui. Uma partícula
de alguma carga elétrica, né, que tem um momento angular de spin, está girando também em torno do seu próprio eixo. O SZ aqui nesse caso, né, seria isso daqui, essa distância, SZ, positivo. Portanto, esta partícula sofreria um desvio para cima. Já outra partícula que está girando em outro sentido, aqui com um S para baixo, né, o SZ negativo, né, aqui é maior que zero, né, e aqui é menor que zero. Esta partícula sentiria um desvio para baixo, ela iria ser desviada da trajetória para baixo. E essa foi a ideia do Stern e do Gerlach em 1922. Só que eles pensaram o seguinte, qual era o resultado esperado por eles? Eles pensaram o seguinte, a maioria das partículas que estão vindo por aqui, eles pensavam classicamente, não se esqueçam, né? A maioria das partículas deve estar com um spin baixo, não deve rodar muito, né? Ou não roda de jeito nenhum, ou roda só um pouquinho. Então a maioria das partículas vai sentir uma força muito pequena ou nenhuma força. Então a maioria das partículas vai bater aqui neste anteparo, que é um sensor, né? Vai bater aqui perto do zero, do centro aqui. Porque elas não têm muito spin, elas estão girando muito lentamente ou nem estão girando. Agora, tem algumas partículas que vão estar girando, né? Cada vez menos partículas vão girar cada vez mais rápido, né? Então, poucas partículas estão girando muito rapidamente. Então, com um spin muito grande, tem poucas partículas, né? Só essas partículas que seriam desviadas muito. Então, em resumo, o Stern e o Gerlach esperavam ter este perfil aqui, porque a maioria das partículas não tem muito spin na cabeça deles, né? Porque eles estavam pensando ainda classicamente. Então, eles pensaram que iriam obter uma mancha, né? Muitas partículas no centro e cada vez menos para o fundo, né? Para mais longe, gerando uma mancha nesse detector aí. Mas o que eles obtiveram, para surpresa deles, foi isso, ó, uma distribuição bimodal, ou seja, dois picos. A largura dos picos nessa figura está exagerada, tá, gente? Eles estão bem mais estreitinhos. Eu só desenhei assim mais largo para conseguir enxergar um pouco melhor. O que significa que as partículas que estão vindo por aqui só tem dois spins, ou SZ é para cima ou SZ é para baixo, com o mesmo módulo. É o mesmo módulo de SZ, só muda a direção. Uma roda na cabeça deles ainda, né? Uma roda no sentido horário, outra roda no sentido anti-horário. Percebem? E, portanto, isso é totalmente não clássico. Só a mecânica quântica explica, tá? E aí daqui vem também o fato de que não é que as partículas estão girando. O momento angular de spin quântico não é rotação. Rotação é apenas uma analogia. A prova está aqui, né? Porque se fosse rotação, você esperaria obter o perfil azul, a mancha ali, e não uma distribuição bimodal. Só a mecânica quântica consegue realmente explicar esse fato. Mas aí você tem que jogar fora esta coisa de rotação das partículas. Não é rotação. É uma coisa puramente quântica que ninguém sabe o que é exatamente, o que é o spin. Ninguém sabe, tá? Mas existe, é comprovado experimentalmente desde 1922, tá? Desse experimento, gente, e do fato de que o spin é quantizado, surgiu todo o formalismo quântico. Basicamente é isso, tá? Surgiram as matrizes de Pauli, daí surgiu a ideia de operadores, a ideia de observáveis, e aí foi se construindo lentamente todo o formalismo quântico, tá? Em paralelo à ideia do Schrödinger, da equação de Schrödinger. Tudo bem? A equação de Schrödinger é independente desse formalismo, né? É uma equação diferencial. Mas aí o pessoal foi descobrindo que tinha tudo relação. Você poderia usar operadores, colocar os operadores na equação de Schrödinger e fazer toda a conta com operadores, o que facilita muito a vida em vários aspectos. Tá? Bom, é isso, né? Então lá o Stern e o Gerlach fizeram um experimento com partículas de spin meio, basicamente porque eles observaram dois picos, né? Quando a gente tem spin S igual a meio, o momento angular, né, pode ser apenas mais meio ou menos meio, né? Você tem os estados com ms igual a mais ou menos meio, então você tem o estado para cima, que é o S igual a meio, ms igual a mais meio, e tem o spin para baixo, que é o estado com S igual a meio, ms igual a menos meio. Né? Agora, essas partículas que o Stern e o Gerlach usaram não foram elétrons, tá? Eles não usaram elétrons, porque elétrons são muito leves.
eles não conseguiriam ter um desvio aqui muito grande para conseguir detectar no equipamento deles. Porque elétrons são muito leves e rápidos, eles não daria tempo da partícula fazer essa trajetória desviando muito. Então ela acabaria muito perto aqui, os dois picos estariam muito próximos um do outro. Na verdade, você nem conseguiria identificar a distribuição bimodal. Então eles usaram partículas de spin meio, só que mais pesadas. O que eles usaram? Átomos de prata, tá? Átomos de prata tem 47 elétrons no total. Um átomo neutro de prata tem 47 elétrons no total, mas 46 deles estão emparelhados em relação ao spin. Metade está com o spin para cima, metade com o spin para baixo, então eles acabam se cancelando aos pares, né? Sobra o 47º elétron, que está desemparelhado. Então ele que vai comandar, né, o spin resultante do átomo, que é, portanto, meio, já que é um elétron, né? Então o spin total do átomo de prata é meio. E aí ele pode ter ms igual a mais meio ou menos meio. Exatamente como um elétron. Só que ele é bem mais pesadão. E aí você consegue dar tempo de desviar o bicho aqui, tá? E detectar os dois picos da distribuição bimodal. Tudo bem? Bom, se você tivesse uma partícula com spin diferente de meio, você veria mais picos, né? Você veria 2s mais 1 picos na distribuição. Por quê, né? O S gera 2s mais 1 possíveis valores de ms, né? O ms vai de menos s, passando pelo zero, até o mais s. São, no total, 2s mais 1 estados. Então, se você tem, por exemplo, né? Bom, a gente já viu esse exemplo, s igual a meio, você vai ter 2 vezes meio mais 1, que é 2. 2 vezes meio é 1, mais 1, 2. 2 picos. Se o S fosse 1, uma partícula com spin S igual a 1, dá para fazer uma partícula dessas, tá? É outro átomo, basicamente, né? Não um prata, mas um outro átomo. Daria para fazer, tá? Partícula com spin S igual a 1, você teria 2 vezes 1 mais 1, 3. 3 picos, você veria 3 picos. Que seriam os estados 1, menos 1, 1, 0 e 1 mais 1. Você veria 3 picos ali na sua distribuição. Tudo bem, gente? Tá aí então a explicação de onde veio o spin, né? A descoberta do spin do elétron, né? Ou, nesse caso aqui, dos átomos de prata, né? Tudo bem? Spin do elétron é um experimento muito mais recente e mais sofisticado do que esse, tá bom, gente? Era isso então, tá? Para este vídeo. Na sequência a gente vai falar de soma de spins, tá? Soma de spins de sistemas de duas partículas de spin meio. Até daqui a pouco então, gente. Valeu, tchau, tchau.